Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos que aqui se encontram participando desses momentos de reflexão. Hoje nós refletiremos sobre a questão 281 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, sob o título Relações de Além-Túmulo. Vejamos a questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? É a pergunta de Kardec aos espíritos codificadores. E eles respondem o seguinte: pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Então, eles terminam, sua resposta com essa pergunta. E nós sabemos que alguns espíritos desencarnados, por motivos diversos, procuram nos influenciar negativamente. E chamamos essa influência negativa de obsessão. Toda obsessão tem origem nas más inclinações, como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, avareza, que estão presentes em nós como em nossos irmãos já desencarnados. Quando nós desencarnamos, continuamos sendo os mesmos seres do lado de lá, com a mesma consciência, com o mesmo patrimônio espiritual, com os mesmos créditos e débitos, com as mesmas experiências negativas e positivas adquiridas em nossa existência como espírito imortal, que nós somos. Essas más inclinações, como orgulho, egoísmo, inveja, elas fazem com que os espíritos desencarnados queiram ser superiores aos encarnados, principalmente aqueles que querem nos prejudicar ou obsidiar. Estes espíritos querem dominar e não deixar que o outro desfrute o bem que ele próprio não conseguiu. Então, o que eles fazem? Aproximam dos desencarnados por vingança, em razão de vidas passadas em que ambos estiveram juntos e adquiriram débitos comuns, ou também por afinidade ou sintonia com pensamentos, sentimentos, qualidades e condutas dos encarnados em geral. Ele busca controlar as ações do encarnado para que sejam de acordo com os seus interesses. A ausência do corpo físico não muda o que nós somos. Quando a gente desencarna, nós continuamos sendo as mesmas pessoas no mundo espiritual. E é isso que acontece com esses irmãos desencarnados que não conseguiram ainda vencer suas más inclinações. Mas nós não podemos esquecer que todos nós, criaturas, filhos de Deus, estamos a caminho da evolução e que todos chegaremos lá um dia. Jesus nos disse, nos afirmou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. E por isso, nós e nossos irmãos que possam estar nos obsidiando, mesmo diante dos nossos equívocos, devemos ter a certeza de que há um lugar de felicidade no futuro para todos. E o que importa para que possamos alcançar esse lugar é que passemos a trilhar o caminho ensinado por Jesus,
vencendo nossas más inclinações e buscando vivenciar na plenitude a lei divina do amor. Miramês traz comentários sobre essa questão 281, dizendo para nós o seguinte: vejamos, os espíritos maus sempre induzem os outros à maldade, por desconhecerem o valor do bem. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como o da criança. Tudo de bom se encontra dormindo no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. São as qualidades espirituais, atributos divinos, que devem vibrar sob o domínio de si mesmos, como conhecimento da verdade. Nesse tipo de alma vigora a inveja, e o invejoso desconhece o amor, o desprendimento e vive ainda nas ilusões. Quando encarnados, esse modo de viver se evidencia. Quantos crimes se processam na terra por inveja? O inferior procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresce e encontra sua paz. Como ele se engana! As suas qualidades não são conquistadas pela violência. Elas são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando as ofensas e subindo com o peso da cruz em todos os calvários que aparecerem nos caminhos, pois toda subida pede esforço, dores e sacrifícios incontáveis. O encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio e retirando delas as lições de que tanto precisa. A vida é cheia de valores imortais na imortalidade de tudo que existe. É preciso computar o que faz todos os dias, não perdendo o tempo que se apresenta a seu favor. Que não se esqueça de abençoar as oportunidades e usar a oração todos os dias igualmente, porque ela, a oração, lhe dará uma visão melhor, assim como despertará seus sentimentos para uma compreensão mais rica no que se refere às coisas eternas do coração. Os espíritos puros desprendem de seus corações amor, aquele que educa, instrui, que ampara e corrige, que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação das dificuldades, porque sabe também que a misericórdia sempre chega para os de boa vontade, para os sirineus da caridade. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito e por não saberem o valor da fraternidade. Quando encontramos espíritos cheios de maldade, reconhecemos que neles ainda vibram as paixões, que neles ainda pulsam o egoísmo e o orgulho. São cegos que ainda não descobriram a cegueira e surdos que ainda não verificaram a surdez. As almas boas já aprenderam com Jesus a tolerância, virtude que tem a primazia de desfazer incompreensões antes que ela possa virar também conivência. As almas elevadas são caridosas, sabendo discernir entre benevolência e desperdício. É por isso que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, os cercam igualmente, induzindo-os ao bem, que sempre ganha a partida. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Existem muitos companheiros desanimados
mesmo dentre os espiritualistas, dizendo que a Terra está piorando, em se falando na moralização das criaturas. Como se enganam esses irmãos? Quem tem olhos para ver e sentir o progresso e sua marcha, tem outra conclusão. A piora está somente nas aparências. Tudo segue para melhores dias. E o que acontece é que, em todo fim de ciclo evolutivo, a misericórdia é mais visível. E as oportunidades para os espíritos inferiores despertarem são muitas. Assim, legiões de espíritos das trevas descem à carne e muitos deles alcançam sinais de melhora. Os empedernidos no mal recebem as lições e voltam para os lugares que correspondem ao seu estado íntimo. Pois, se eles não souberam aceitar a misericórdia, a justiça tomará conta deles. Então, meus irmãos, reflitamos sobre esses ensinamentos. São importantes para entendermos o que acontece, na nossa vida aqui na Terra, que tem acontecido, que nós estamos, numa mudança de ciclo evolutivo, iniciando, um novo processo. E a gente vê, muita coisa mesmo. E a gente sabe que nós fomos criados por Deus para sermos perfeitos. E depende de nós esse caminho, buscar o caminho de uma forma mais correta, mais direta, para chegarmos à evolução. Então, que nós aproveitemos esses ensinamentos da noite, reflitamos bastante e procuremos, agir de acordo com os ensinamentos que o nosso amado Mestre Jesus nos trouxe, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, boa noite e que esse Mestre de amor continue nos amparando e iluminando. Que assim seja.